E aí, pessoal, chegou segunda-feira, pós-Páscoa. Exatamente, nós passamos pela Semana Santa, passamos pela Sexta-feira da Paixão, Jesus entregue e morto, passamos pelo sábado do silêncio e passamos pelo glorioso domingo da ressurreição, onde Jesus não apenas morreu, mas venceu a morte e ressuscitou, nos deu agora um lugar ao Pai, né, um acesso novamente ao Pai. Que glorioso dia foi o domingo da ressurreição, sabe? Mas a pergunta que fica não é sobre o que Cristo fez, porque o que Cristo fez está perfeito, está consumado, está feito de maneira poderosa, maravilhosa. A pergunta é o que eu e você faremos pós-Páscoa, pós a morte e ressurreição de Cristo, sabe? Mateus, no capítulo 28, né, depois de Jesus ressuscitar, estar com seus discípulos, ele diz ali, no verso 18: então, aproximando-se dele, Jesus os disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todos os povos da terra, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu vos tenho dito. E assim eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Jesus diz aos seus discípulos, Jesus agora fala: ó, eu morri, eu ressuscitei, como havia predito, agora eu subo aos céus, mas vocês têm uma missão. Vocês têm uma nova maneira de viver pós-Cristo ressurreto e depois assunto aos céus, né? Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no verso 3, diz assim: depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Jesus ficou, antes de ser assunto aos seus 40 dias com seus discípulos, e então Jesus sobe, o Espírito Santo desce em Pentecostes. Você conhece a história, mas a verdade é que pós-ressurreição a vida daqueles homens muda de uma maneira radical e completa. E essa é a grande pergunta do evangelho pós-ressurreição de Cristo: como nós viveremos pós-ressurreição? Sabe, Cristo morreu por mim, por você, assume o nosso lugar naquela cruz, mas não para que agora na segunda-feira eu e você vivamos mais um ano da maneira com que nós queremos, sem olhar para o Senhor, sem viver uma vida digna do Cordeiro de Deus, e ano que vem nós lá, mais uma semana ali, lembramos do sacrifício vicário, lembramos que Cristo morreu por nós, lembramos que Ele ressuscitou, mas o resto do ano vivemos da maneira que queremos. Não, Cristo morreu para que eu e você pudéssemos viver para a glória de Deus. Cristo morreu para que eu e você, assim como Ele, vivamos uma vida olhando o que o Pai faz e falando como o Pai fala, andando como o Pai anda, tocando pessoas como o Pai toca. A pergunta é: como eu e você viveremos pós-Páscoa? A pergunta é: como eu e você viveremos pós-morte e ressurreição de Cristo? Não é de qualquer maneira o chamado para que nós vivemos após isso. Não para nós que nos dizemos cristãos. Existe uma maneira de andar, existe uma maneira de viver, e existe um chamado a cumprir através das Escrituras, através do Evangelho, que Cristo não apenas pregou para nós, mas morreu por ele e ressuscitou, sabe? Existe uma vida de morte diária e de entrega para que Cristo seja glorificado e conhecido através da minha e da sua vida, que nós possamos ir e cumprir aquilo que o Senhor espera de nós, uma vida que glorifica ao Pai, que aponta para o Filho e cheio do Espírito até que ele venha, beleza? Um grande abraço, valeu!